Que isso? Esses caras inventaram essa onda de tomar chimarrão, andar de bombacha, beleza? Você sabe Eles falaram do mas já está todo isso. Não, lembratinho. Eu conheço. Trabalhava numa empresa que pegou serviço na Bahia. Mas o Vitor no Rio é melhor. Tava cheio de Irmãos, cara. Cursos, cara. Não é essa coisa pobre. Não é pobre, é bem longa. É Aí são mais exteriores. agora que é pobre. Outra expressão rápida. Todo o oeste. Vocês não me dizem que vocês terminaram, já que vocês pagam. Depois aqui Tá? daí o rio. Aqui a gente puxa o X, tá? O gaúcho. Puxa o X, tá? Aqui a Catarina, né? Várias vezes que a pessoa pegar a gente, já deu. A manezinha aqui já. Me desligando. Essas horas de bola, né? Fica fazendo essas. Gente, não entendi nada que você falou. É que eu parei, minha mãe, psicopedagoga, ela começou quero ensinar português correto. Então eu perdi muito sotaque de Florianópolis. Mas quando eu tô com meus parentes. Mas hoje, né, professor? Se tu vai pro Ribeirão da Ilha. Tem no caso, minha família é de lá. Nativo. Meu Tá, de tio. informação, bem da Gente, vamos. São tantas Vamos fazer uma rodadazinha rápida a respeito de emoções? Se alguém quiser compartilhar uma emoção vivida nessas últimas semanas, eu já estou vivendo uma, porque faz, eu acho, um ano que a gente não se vê, né? Então, rapidamente, para a gente se atualizar. Eu quero compartilhar uma emoção. Pode ter, por favor? É que eu estava assistindo um vídeo sobre essas emoções. Em direção ao estresse. O estresse, como todo mundo sabe, é uma coisa perigosa, assim. Mas quando você pensa que você pode usar esse estresse como uma coisa positiva, tudo muda mesmo. Assim, quando você vai no futuro, você vai estar numa situação estressada, assim você vai pensar, eu posso usar como uma coisa positiva. É assim, você vai ver diferente com estresse mesmo, que você vai usar no seu bem-estar. Que coisa linda, excelente. Isso não é à toa, né? Porque nós aqui estamos vivendo, nesse momento, no dia de hoje, essa coisa do estresse. Do estresse positivo que tu está falando. Não, negativo que você pode. Sim, mas é só pensar, tem que na sua mente que, posso é que a gente tem associado ao estresse a palavra sempre negativa. Estou estressado. Né? Então não é bem assim. Mais alguém? Eu quero compartilhar uma emoção. Oh. Na sexta-feira nós fomos conhecer a rede de escolas encantadoras lá e é uma rede de escolas, são 7 escolas do município e tem uma particular que chama Talismã e eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada ao descobrir que existe, não é só da imaginação, da utopia que tem materialmente existe uma escola assim. E agradecer a oportunidade de estar lá. Fez contato já? Fiz hoje eu pedi e vamos ver a resposta. Okay. Tá ótimo. Eu queria aproveitar esse momento lá que a gente se emocionou junto para trabalhar, para falar daquele boi de mamão, né? O que foi aquilo, né, cara? E lá tinha um jovem que representava vários papéis, o médico, por exemplo, mas também um pescador do Campeche. Olha, não sei de onde ele inventou isso. E ele começava a falar como um manezinho indescritível.
eram jovens daquela escola que eram jovens problemáticos, sabia? Não. Todos aqueles jovens ali eram reprovados, foram reprovados e estavam para ser expulsos, todos com vários problemas. E aí até que encontraram a arte. Talentos, né? Que coisa maravilhosa. Bom, eu acho que de sexta-feira para cá, eu pelo menos quero dizer que eu estou tendo emoções muito legais. Seja no trabalho, seja na pesquisa. Eu encontrei umas referências fundamentais para o ano que vem, para trabalhar a pedagogia do encantamento. E a pedagogia do encantamento é uma pedagogia que uma das fontes do encantamento é o estresse. Acredita nisso? E eu vim para cá agora, saí do computador e fiz um desenhozinho desse estresse. Porque a pedagogia do encantamento é uma pedagogia do presente, comprometidíssima com o presente. Só que ela é um sanduíche, ela está entre o colapso e a sustentabilidade. Então ela está sendo alimentada pela vibe que vem do legado, do passado, e pela futuridade que vem do futuro. Ela está ali presa. E aí nessa relação existe um estresse, uma tensão. E a essa tensão a pedagogia do encantamento responde. Carrega com ela. Então não te incomoda. Você hoje chegou aqui falando que está estressada. Sabe por que tu está estressada? Porque tu já está nessa. O que é o estresse da pedagogia do encantamento? É a consciência de que você está transformando o futuro no presente. Você está transformando, você está construindo o presente, mas não com o legado da tendência colapsista do dia de ontem. Mas claro que dá um estresse. Porque você está construindo o dia de hoje consciente de que ele será diferente do dia de ontem. E à luz, então, do que tu imagina que deveria ser o dia de amanhã. Então, hoje é hoje, tá certo? Hoje é o presente. Perdão, hoje é o futuro de ontem. Eu, a partir de sexta-feira, deixei de viver o presente. Deixei de viver o presente. Hoje é o dia para vocês, é o dia presente, né? Para mim não. Para mim é o futuro que eu pensei ontem. Eu estou vivendo no futuro. Hoje. Sexta-feira, vocês não sabem, mas sexta-feira, tu foi lá, não foi? Tu achou que era um dia normal? Não, eu já sabia que não era. Era aquilo era o futuro. Sexta-feira nós vivemos no futuro. É certo. Um futuro aí que os mais íntimos sabem que eu estou construindo há tempo. Agora essa menina vem me falar de um cara duríssimo, deselegante até às vezes. Eu conheço ele há 30 anos. Marxista, ortodoxa, torta. O cara vem me falar que uma pessoa que eu não conheço, quer dizer, o cara está no futuro. Conseguiu. Nem sei se ele sacou. O cara Ele não sacou. Não sei, não estou. Entendeu? Então é possível. O encantamento, ele nos leva a fazer essa ponte entre o passado, que a gente tem consciência, a gente não é modernista nesse sentido. Porque o modernismo ele ignora o passado. Eu não sei que nós somos, mas não somos. Até esse estresse gostoso, sabe? Pois é, não você é pós-modernista, eu fico quieto. Você é pré-modernista, eu nem entro nessa vibe. Porque a gente já está comprometido com a ideia de que nós nos negamos a reduzir ou a condicionar o humano a uma definição. Cara, esse troço nos liberta. E é tão forte que não dá para sair por aí dizendo isso. É porque as pessoas precisam enquadrar, então daí elas vão te enquadrar como? Você não é legal.
fechamento, assim, tipo de aula de saberes, né? Ah, falar em fechamento, o Daniel entrou em contato comigo para saber quando que a gente vai dar aula lá na aldeia. Que é a única nosso compromisso que a gente assumiu, que a gente tem que... Vocês, por favor, conversem entre si, né? a gente tem que preparar algo para devolver para eles, né? Bom, mas então é isso. Eu pensei em uma coisa. Qualquer enquadramento compromete o seu futuro, porque você já está... Claro, legal. Essa coisa estudando, tá certo. Mas queria então é isso, para vocês com uma boa aula e com essa perspectiva. Hoje é o futuro de ontem. Então nós estamos vivendo o futuro. O presente de amanhã. Aí é que tá. A gente não está mais enquadrando. É claro que a gente está sempre no presente. Não existe passado nem futuro. Queria desejar para a aula de hoje a leveza de um cara que foi para outros planos essa semana, que é o poeta do encantamento. Que fala aí alguma coisa das palavras. Ele é um apaixonado por palavras, né? O Manuel, na minha vida, foi a pessoa que me ensinou a não ser taxada de louca quando eu dou bagulho para insetos ao invés de aviões. Ótimo. E me mostrou que posso ser cientista e não ficar nessa onda de só mostrar coisas feias para as pessoas. Que é importante também mostrar para as pessoas que tem um futuro aí para ser construído. E eu até postei hoje no Facebook que eu agradeço a ele por os momentos que eu estava sozinha, ele foi uma companhia. E a outra coisa que ele me fez muito forte foi dar valor ao ser caipira, né? Porque eu sou do interior e muito tempo ficava assim, porra, o pessoal da capital tem mais conhecimento que eu, não sei o que, não tem nada a ver. Mas uma das coisas que o Manuel escreveu foi isso, assim, que da parte da ciência, ele preferia a parte do encantamento. Que é nessa perspectiva de mostrar o futuro para as pessoas, assim, porque quando você está dando aula, se dá, eu falo de muita coisa que não existe mais, né? Eu aula de biologia, muita coisa que meus alunos não vê. Bom, eu tenho aluno que nem sabe onde vem, nunca vi um pé de mamão, eu como todo dia, não conhece. Então, o Manuel mostra que a importância da gente trazer essa coisa do que é positivo, né? E não só falar, pô, o ser humano está degradando, né? Porque os meninos saem perdidos lá. E eu tenho um monte de alunos que são filhos de degradadores. Então, se eu ficar mostrando para o menino que ele é filho de um cara do mal, o que vai ser a unidade familiar dessa criança, né? Então, o Manuel que trouxe isso para a minha vida pela primeira vez, depois que eu fui. Bom, então nós estávamos fazendo toda essa enrolaçãozinha aqui para dar tempo para ele chegar. Eu estava perdida, né? O cara me deu referência da biblioteca e fui parar no Iguatemi. Quando eu vi que estava em Iguatemi, me deu um ataque de riso. Daí liguei para a Melissa veio me buscar. Mas como assim? Mas então, gente, hoje nós vamos trabalhar o segundo tema agregador. Alguém sabe? Estética. A estética transdisciplinar. O primeiro foi a ética. Então, a ética como aquele fenômeno de imanência, né, que ocupa todos os espaços da biologia. A ética é um fenômeno biológico, é uma emoção. E a estética já é transcendência, já é fora. Né? Então, você busca compreender as mudanças do mundo que te cerca e tentar enxergar através dessas mudanças o componente ético dessas mudanças. Então, o que eu aprendi trabalhando com favelas e ambientes mais degradados foi que, na medida em que eu perguntava para a pessoa como é que ela poderia viver num ambiente tão degradado, e eu via no olhar dela uma estranheza muito grande pela pergunta, eu imediatamente comecei a aprender que eu não podia fazer esse tipo de pergunta. E
Então, foi onde alguém me ensinou que a palavra estética era uma composição, ou seja, elege que a estética é uma extensão de uma ética. Ora, você quer trabalhar um domínio ético? Não pergunte sobre ética. Veja isso, né? Procure compreender a estética do tempo todo. Ora, se a estética da universidade é toda ela quadrada, você já percebeu? Até os prédios que tem um certo redondinho, dentro é quadrada. Porque as salas, eu venho de um prédio desse, sabe? Que tem um certo redondinho. Um certo redondinho é um pedacinho que é redondo. Olha, é o maior problema. Aquele redondo, naquele nosso prédio ali, é um inferno. As salas não dão certo, as aulas são atravessadas, é um inferno. Todo mundo se pergunta por que fizeram aquele redondo ali. Nós não sabemos usar os redondos. Pronto, você tem aí uma expressão ética. Quem está planejando isso e quem está comprando esses prédios, é evidente que tem uma visão do quadrado muito mais evoluída do que coisas mais redondas. Então hoje nós vamos ver a parte da estética transdisciplinar. A ética que nós vimos na semana passada são 3 teorias, ok? E agora a estética são 3 formas. Legal, né? Então, bom, eu convido vocês a... Vamos sentar, e vamos começar. Vocês querem ir lá, vamos fazer uma introdução. Bom, tudo bem com vocês? Eles gostam de... ser diferente. Vamos lá, vamos chegar mais perto, quem sabe? Deixando umas cadeiras para lá. Vamos chegar mais perto, né? Pega suas cadeiras se você puder. Fechada a roda, vamos lá? Bom, eu até agora só recebi sim, tá aqui. os livros. Tem mais um aí? Sim. Eu só recebi a sabedoria do caos que estava com a Evelyn. O meu tá em casa. Tá, se vocês quiserem trocar mais uma semana, fique à vontade. Se alguém quiser trocar comigo, eu pergunto, a complexidade. Vitor. Quem é o Vitor? O Vitor desapareceu, ele está com o livro. Complexidade e caos. A Agnes está com a vida no limite do caos. A Agnes é o seu Caos. É o caos da vida. Caos. A vida no limite do caos. Olha aqui. Conseguiu ainda, tá tão caos, né? Ainda tá ali no limbo. Ainda já li um monte. Mas a está contigo, então. Tá. Aliás, tu está com ciência e consciência. Quer se trocar? Não, continua lendo. Se puder ficar com ele mais um pouco. A Samira tem também ciência e consciência. Sim. Eu emprestei para Maia porque eu já estava com muita gana. Quando ela não veio naquela aula. E a Ana Carolina, não aprendeu? Está com a humanidade da humanidade. E a Línia, não é a nossa Línia? Cadê a Línia? Você está com a essência do caos. Também. Tá bom. Então, essa semana que vem vocês podem me devolver? Tá. Para deixar uma semana de reserva aí. Já devolvi. Tá bom. Mas o meu também era a sessão de caos. Nós 3
Vocês três quem? Vocês três? Três caóticas, do jeito que eu faço. Eu peço que vocês peguem esse texto dela. Essa live, né? Eu tenho melhor amanhã. Depois eu troco também de vocês, vocês não têm né? Eu tenho Mas você pegou todos os textos antes de tudo. Ok, então agora eu vou pedir a atenção de vocês e já vou, para nós orientar para a leitura, certo? Para o trabalho de grupo. Então a ideia é que vocês possam trabalhar uma meia hora no máximo, cada grupo, para dar a sua visão sobre o que é estética transdisciplinar. Então você pega o texto da ética transdisciplinar e põe do lado, porque vai precisar. Certo? Eu queria, assim, pedir a atenção de vocês nessa evolução da expansão lateral da nossa rede neuroimunológica. Ela acontece por palavras-chave. As palavras-chave são aquelas palavras que agregam um conhecimento específico e, por sua vez, estão conectadas com os temas agregadores. Ética é um tema agregador. Estética é um tema agregador. Certo? E nós vamos seguindo a evolução dessa estrutura cognitiva. Nós estamos na terceira pedagogia, até a quinta, até a pedagogia da sustentabilidade. Quando nós chegarmos na pedagogia do encantamento, essa etapa ela é considerada concluída. Certo? E nós vamos parar de pensar em expansão lateral e vamos passar a pensar numa outra coisa, que não são temas agregadores, são os campos de aprendizagem. Mas os campos de aprendizagem, eles são campos nos quais essas palavrinhas-chave estarão lá. Sem essas palavrinhas, tu não vai conseguir caminhar no campo. O campo é um campo real, é um campo físico, biológico e epistêmico. Certo? É o campo no qual acontece a genealogia do conhecimento. O campo de aprendizagem é onde acontece o fenômeno do conhecimento. O fenômeno do conhecimento, uma parte dele é no código genético, mas é só uma parte. Lá, digamos, seria um lugar onde fica memorizado. Bem, também não é lá que está a memória, mas é lá que fica, digamos, o código que acessa a memória. A memória mesmo está na sinapse. Ok? Só que não é parte apenas, é uma parte do campo. O outro campo é esse que está aqui, ó. Se desse para nós bater uma foto aqui, entende? Para ver que esse é um campo energético, físico e epistêmico. Epistêmico no sentido de espiritual. Campo de aprendizagem é isso. Por isso aqui numa sala de aula, com as pessoas vendo as costas dos outros, não é um campo de aprendizagem. Eu nunca tive isso tão claro como estou tendo nas últimas horas, em função da minha emoção ao encontrar os pesquisadores que lá no início da década de 70 vão colocar com clareza a ideia de que as emoções são um campo de aprendizagem, um campo de produção de conhecimento. E entender o quanto Vygotsky estava à frente do seu tempo e o quanto Piaget estava, porque
Porque Piaget vai escrever o que escreveu de epistemologia genética em 1970, antes dessas publicações, né? E antes da teoria da autopoiese. Quem que você está lendo que está falando isso? É Vallon? Não é Vallon. Eu falo de um cara chamado Robert Adler, que é o psicólogo clínico que fez essas. E uma química chamada Candace Pert na Austrália. São essas duas pessoas que vão fazer as afirmações teóricas baseadas na empiria. As emoções, os animais aprendem com as emoções. Então eu queria dizer para vocês que nesse texto da ética, tem todas essas palavras aqui, só que aqui tem uma palavrinha-chave, que é a ideia de realidade. Então lá no campo, quando a gente estiver trabalhando a ideia de campo de aprendizagem, tá, essa noção de realidade ela tem que estar ultrapassada. Ela tem que fazer parte da tua autonomia. Aí nós vamos usar uma episteme do jovem Vygotsky, que vai dizer que o conhecimento ele avança numa direção em que o ponto de partida são as minhas autonomias já dominadas e as autonomias que eu desejo adquirir. Então essa relação entre uma autonomia já consolidada e uma autonomia visualizada, uma autonomia potencial, que nós estamos dizendo que é a futuridade que a gente traz para o presente, tá certo? Então a diferença que nós estamos colocando na episteme do Vygotsky é a ideia do presente, a ideia do presente, um presente que está molhado das autonomias que nós temos, daquilo que a gente já sabe, mas que é impregnado aquelas autonomias que nós estamos interessados em adquirir. Então a sustentabilidade é uma autonomia que nós ainda não estamos dominando, mas nós já temos uma pertinência grave com ela. É essa pertinência que vai dar esse estresse legal, entendeu? Cara, eu estou vendo isso, está na minha frente. O cara que a gente vinha, nós dois, o cara fumando todo fora, quase que a gente foi lá, se não tivesse nada. A gente ia lá e ia parar o carro. A gente ia parar o carro. Não, vocês são da moda, então vocês não iam fazer assim, vocês falam por não, a gente ia pegar pagando e disse, moço, o senhor esqueceu aqui, ó. Aí fazia comigo, eu fiz isso, sabia? Vocês acreditam? Eu estava no ponto de ônibus. Não, a gente apanha, você é grande, então. Não fez. Só para dizer que esse cara, ele não está com a autonomia potencial colocada. Ele não está nesse campo, tá certo? Não quer dizer que nós não estamos sendo indiferentes, nem odiosos. Nós estamos sendo estratégicos. Ou seja, vamos trabalhar com quem tem pertinência. Depois a gente vê. Claro, ele começa. Entendeu? Vamos lá. Foi assim, aí falou, aí começa a capilarizar, então a natureza seleciona. Pode ser também. Tá. Não é o eu acho que é o religar, tá certo? O religar. Nessa paginazinha, a palavra-chave que nós precisamos continuar com ela nas próximas aulas, passar o verão. Olha, a pedagogia do encantamento a gente só vai trabalhar ela em, sei lá, março, abril, maio, junho, é a última coisa do semestre que vem. Ok, só para dizer essa sequência. Nessa folhinha que vocês vão trabalhar agora, qual é a palavra-chave? Não, religar é a primeira. Religar é na ética. Da ética. Agora vamos trabalhar a estética. Agora a palavrinha-chave. A palavra-chave que eu estou perguntando é aquela que atravessa. Ética? Não. É aquela que atravessa os temas, digamos, Teria que o diálogo. Não.
Transespiritualidade. Não, olha só. Olha aqui, não é frágil. Você acabou de falar que a palavra é pertinência. Que a gente precisa trabalhar com o de pertinência. Não. Falou da importância de duas palavras, do religar e da pertinência. Não. Aqui nessa palavrinha aqui, ó. Olha a sutileza, gente. Nós não estamos trabalhando com o complexo. Não, olha aqui, cara. A emoção do religar e do humano. A emoção. Claro, não é emoção nenhuma. Eu sei, agora mesmo a sutileza, por favor, leiam. Respeito. São as formas. Respeito o diálogo. Não. Vocês estão lendo a mesma palavra? É, estética é Falando de que emoção? Qual é a palavrinha que é que é transversal a todos os parágrafos que estão aqui? Prática. Tolerância. Diálogo. É difícil. Prática e nativa. Não. Tá aqui, tá no adjetivo. Não resistência. Claro, brother. Pô, é um conceito novo, é a alienação. É a alienação. É verdade. A gente falou de uma aula de Mas eu vou falar com essa Prática é prática, claro. A abertura epistêmica é a estrutura do tema agregador. A abertura epistêmica é a tolerância diferente do teor linguístico. Mas o que é que atravessa essas três características? É a ideia de enação. É isso que vai mudar a cabeça dos povos. Então alguém me diga o que é enação. Ele falou disso. Não, ele já explicou mal. Eu já tenho ditado. Eu lembro dessa palavra. Emoção, mas enação, né? Enação é irmã de emoção. Lembro que O que é emoção? é ação do sangue. Ação sanguínea. E essa é a Emo, ação em grego, é sangue. Então, o que é enação? Atitude. É a ação. Vai ligar a emoção. Não, calma que eu vou lembrar, ele falou disso. Não, olha você, se você Ação não... sanguínea. Não, enação. É ação em... Deve ser. É de dentro pra fora. Pois é, então, sei lá, a gente já trabalhou isso, Já. mas tem que agora praticar, porque a episteme dela já está dada, né? Claro. Então, volte-se para a ideia do religar. Se tu pensa que tu consegue fazer o religar consigo mesmo e reconhecer que aqui dentro tudo está ligado por quê? Porque todas as ações aqui dentro desse corpo são enativas, ou seja, são ações enganjadas, são ações acopladas. A separação da dupla hélice é uma ação enativa, porque as duas hélices se abrem, aí entra uma outra assim e cola. É enganjada. A duplicação da vida é resultado de uma ação se enganjar. Claro que tem um complemento estético. Os quark lá, o que é o quark? Qual é a realidade que existe no interior do núcleo atômico? É uma ação absolutamente enganjada, absolutamente. Não sobra nada dentro do núcleo do átomo que esteja desenganjado, ou esteja lá perdido, por estar viajando. Mas é o Bloom que faz essa. É o Bloom que engata, ué, isso daí, se tu quiser, passa o teu braço aqui por dentro de mim, aqui, pronto, entendeu? Mas tem que ter o Bloom Bom, também. mas o Bloom não vai acontecer. Empatia. É bom
Ação do acoplamento, ação que não é induzida, ação engajada. Acontece no interior do núcleo. Sei. Ela tem um dicionário. Ação do acoplamento, ação que não é induzida, ação engajada. Mas eu lembro Acontece no interior do núcleo. Muito bem, então o cara que usou isso e trouxe é um biólogo chamado Francisco Varela. Esse é o carinha, né, o discípulo do Maturana. É ele que vai trabalhar essa ideia de que a mente e o corpo é uma ação engajada. Quando se separam, vai embora. E agora o espírito. É legal isso, né? A mente, o corpo, por exemplo, o espírito, é um exemplo de um fenômeno enganchado. Eu tenho meu espírito, daqui a pouco ele vai ficar oculto, desenganchou. Entendeu? Então não rola desenganjo. Não. Os kardecistas É outra coisa. O globo e Não, porque não chega a escrever. A primeira vez que eu escutei isso, que estranho isso. Desencarnou. Se a gente era pequeno, eu achava que era desencarnado, vermelho. Encarnado, no Rio Grande do Sul, vermelho. Não é vermelho? Mas deixou de ser vermelho na cabeça. Na minha cabeça, eu era menino, a minha avó era espírita, uma das avós, entendeu? E a gente, bom, então, eu via isso, né? Na minha, eu ficava viajando, né? O cara desencarnou, o cara deixou de ser vermelho, né? Porque era uma gracinha. virou gremista. Virou gremista. Eu já era gremista, então eu imaginei que eu não queria. Já era desencarnado. E lá tem os maragatos, que é o povo que usava o lenço vermelho. Vermelho não, encarnado. Não existe essa cor vermelha. É um encarnado. O escarlate, né? Então tá. Então podemos trabalhar um pouquinho. O que eu quero assim, ó, é que vocês fiquem com essa palavra. Aterrigarem. E agora a palavrinha da alienação. E os biólogos procurem ver, estudar um pouquinho biologia molecular e ver se essa palavrinha não ajuda pacas. Se tu puder me dizer de um fenômeno biológico que não seja renativo, ninguém fala. Ninguém fala dele. Então, vocês vão trabalhar um pouco melhor. Tá certo? O que vocês acham de a gente, assim, cada grupo trabalhar um dos temas? Eles trabalhar os três. Vamos experimentar e aí a gente vai fazer um comentário. O primeiro grupo aborda a abertura, o segundo a tolerância. Pode ser? Ok. Então eu vou. Tem três rapazes? Tem. Então, qual ele é convidado? Não, que eu não estou dizendo que não seja um rapaz. Ele é um convidado, aí tu fica do que tu quiser, tá certo? Mesmo da Sandra. Tá. Então, João, aqui fica um grupo com esse nosso visitante e tal, e o Antônio, tá certo? Então, se levanta, Antônio, por favor. A Felipe aqui pode vir para cá. Não, você precisa. Antônio, você não? Só para vocês saberem, tem três rapazes, vocês são os atratores. Agora, quem quiser ir quando chega perto dele, quiser ir, vão ficar muito bem grandes. Ó, dá para ir 5 pessoas, 5 meninas para cada grupo.
coisa de menina, né, cara? Mulher. Não era tanto. Que horror, né? Mulher sempre foi mais. Não, mais assim de melhor. De quantidade. Eu acho que os dois são bons, porque eu particularmente acho o homem também tudo. Ah, tu acha? Acho que a inação entre homens e mulheres é fantástica, professor. Cada vez mais. Mas nada contra a mulher. Não, mas hoje está tão diferente, tem pessoas mais resolvidas. Sim, exato. Consciente. Eu não posso saber. Resolvido. Então, as mulheres olhem para o João. Tem a vantagem de ser uma pessoa mais sábia. Aproxime-se e olhe para esse jovem que está na cabeça. E qual que é Aqui fica o segundo. são bem. Mas existe só. É que eu tinha recebido no final. Porque a academia. Academia, não academia. Por quê? Para valorizar o conhecimento do outro. Não conhecimento de jeito. Centrado nas pessoas. Menos pessoas, mas na sequência, na relação que ela constrói com o mundo. Bom, você definir quem é que se relaciona. Essa prática prova habilidades de aprendizagem e permite uma melhor compreensão das dimensões da natureza, níveis de realidade e referências pessoais, ocupando espaços vazos e além disso, as metodologias de diálogo de saberes são possíveis de forma passiva e pedagógica. As metodologias de diálogo de saberes a partir do outro, as relações. Aquela de conhecimento, aprendizagem, experiência, são daquele mágico, ou seja, essa é a chave cognitiva para a
eu tinha isolado e depois liguei para Isso, e a missão de a gente pensa, além de você escrever, você entendeu do texto. não, a metodologia é uma raiz. Esse ano, a gente vai fazer vocês. Primeiro, ele não pode desconectar essa Baixa. Não, primeiro a gente fala. Esse é o didático. Não, é primeiro. A gente está fazendo conhecimento do contexto do outro, do conceito. Mas ainda assim, é uma perspectiva que a gente está expondo Mas eu não lembrava que você já passou por. Quer dizer, a gente comunica muitas E nesse processo É outra missão, né? Tirar a uma pedagogia, ou seja, é um sistema cognitivo. Mas fica à vontade. Só tô reconhecido. Eu quero ser rigorosa. Vou transcendir. Está na hora de Isso, esse foi através do diálogo, sabe? Tudo bem, mas para a gente, você viu que Paradigma, se transformou o diálogo, saber frente a construção da nosfera inicial de palavras, conceitos, sentimentos, torna-se mudar essa verdade. Você tem as duas conversas ali na relação corpo de quando elas concentram uma em cima e traz um abrem, conceito, traz uma emoção, ela traz uma vivência, traz uma palavra, depois elas se perdem de não resistência. tem que uma ficar falando, vem cá, vem completar aqui. Entendeu? É essa. O que a gente transforma, do que a gente conhece, Engajamento, mas sem indução, sem uma pessoa que fica induzindo a outra a fazer aquela cena. É junto, mas é sem as pessoas sem ficar junto, sem ficar movimentando. É por intuição, as pessoas vão fazendo. Chama de emanação. Você conhecer o chão de abismo. Então, a estética faz parte do diálogo ambiente. Para que eles possam ambiente, o diálogo ambiente, a partir do momento da aprendizagem estética é comunicação química, né? Dependendo como na DNA também tem. Mas tem uma indução, Mas tem uma comunicação não tem comunicação, mas não tem uma forçando, as árvores na Amazônia, elas são duas rotas, então as raízes são fracas. Olha a aquele solo, daquela deu pressão. esteticamente falando. Além também É o engajamento. Valorização significa valorizar valores ligados ao povo, a importância da e eles tratam diferente dos outros alunos que são Pensa que parte que é a realização do A estética vai além disso. A estética só. Então, você trata de estética que separou cada um de vai está fazendo as férias dentro daquilo. Eu vejo estética como uma forma de padrão. Aí eu vi que você falava Na nossa cabeça, cada um tem a sua estética. E a gente tem coisa assim, Também. isso precisa ser E feito. ela, quer dizer, já olhei olha na agora. Mas então vai te. Mas antes de eleger aqui, vocês têm que responder o que significa para vocês criar. Eu sei que
posso fazer essa primeira etapa antes de né? É isso, claro. Pode ser. Chegar no padrão, aí parece aquele que Vocês querem aquela forminha lá? Tá bom? Então vamos lá. Olha a expressão padrão. Isso. Uma coisa que é outra coisa interessante simplesmente é uma emoção ligada a esse padrão. Facilmente degradado, uma estética diferente. Feias. Mas isso fica pra você. O parágrafo de vocês, qual é? Isso, e a pessoa não conhece já percebo isso. Desde que esse ano a gente já sim, essa estética transdisciplinar é um país